caso da cabeça de uma freira endemoniada que é protegida pelo Vaticano vem viralizando na internet. Mas será que essa história é real? Por que guardaram essa cabeça por tanto tempo? Nesse vídeo a gente vai conhecer essa história, né, da freira Maria Rosenthal, que estão chamando aí de a freira possuída, a freira endemoniada. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Antes, um recado do nosso patrocinador. A Blaze é um site para maiores de 18 anos apenas, tá? Então, se você tiver menos de 18 anos, pula esse anúncio aqui para a minutagem que irá aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra ganhar uma graninha em algum dos jogos. Mas lembrando, você pode tanto ganhar quanto perder também. Então não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, né? O Crash, o Double, o Mines, tem um que a gente vai jogar hoje, que é o novo deles lá, chamado de Slide. Pessoal, vamos lá então. Esse novo jogo é bem simples de jogar, como vocês podem ver, é uma espécie aí de roleta de foguetes. Cada foguete tem um multiplicador e a estratégia é bem simples, né? Se cair num foguete com um multiplicador acima do qual você escolheu, você ganha, e se cair abaixo, você perde. Por exemplo, a gente tá com uma banca aqui de 1046, eu vou colocar a quantia de 900, ou seja, ó, foi quase tudo meu dinheiro, né? E vou colocar o multiplicador no 2x e começar o jogo. Assim que inicia, se ele cair em algum foguete que tem um multiplicador acima de 2x, eu ganho. E olha aí, ó, nessa rodada deu bom, caiu em 3,86, ou seja, a gente dobrou o nosso valor, ficando então com uma banca de 1946. Para jogar, basta você se cadastrar e fazer os depósitos. Eu indico o método Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. Uma novidade é que a Blaze está com um suporte 24 horas para você tirar as suas dúvidas. Basta descer até a aba escrito Suporte ao Vivo, abrindo a caixa de diálogo, lá tem algumas sugestões de dúvidas, mas você pode também digitar a sua, caso tenha uma. E se você é novo na Blaze, usa o nosso código aqui do canal chamado Não Adivinho, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Essa história teve seu início no ano de 1742 na Alemanha. Uma freira chamada de Josephine Rosenthal apareceu no mosteiro grávida, o que causou um tumulto entre a galera lá que sabia disso, né? Afinal, como que uma freira apareceria grávida assim? Né? Não pode. Tem parada errada aí, irmão. A Josephine, ela não ficou nada bem com isso, principalmente porque ela disse com toda a certeza do mundo que ela não tinha tido relação com ninguém. Bom, pelo que eu entendi, na época, caso ela realmente tivesse tido, né, cometido esse ato aí, bom, a Rosenthal teria uma consequência terrível, né, a sua cabeça seria decapitada. Só que antes de tomar qualquer decisão, os superiores lá da igreja resolveram colocá-la para realizar diversos testes, né, para poder saber o que estava acontecendo, se ela estava dizendo a verdade. E para surpresa de muitos, foi comprovado que a Josephine ainda era realmente virgem, não teria ficado com ninguém, né. Bom, com todos esses testes feitos, então foi declarado que a Rosenthal, ela teria recebido uma Imaculada Conceição, que é um dogma da Igreja Católica que afirma que a Virgem Maria, né, ela foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção, e por fim o padre Arik, ele disse que o acontecimento era um evento sagrado. Então depois disso a notícia da gravidez foi revelada para todo mundo. Depois de 8 meses a freira foi transferida para o concílio do Bento XIV. Lá mais testes foram feitos e continuou sendo confirmado mais uma vez a pureza da mesma, né? A Josephine, ela passou a ser vista como uma espécie de santa e foi transferida para uma capela em que deveria ser adorada. Com 8 meses de gravidez, nasceu então a criança, uma menina que recebeu o nome de Maria Rosenthal. Porém, ainda no parto, a Josephine acabou morrendo e a Maria ficou sem mãe. Apesar disso, as feiras, elas receberam muito bem a Maria, né? Mas parece que o Bento XIV não, o que complicaria a sua vida mais adiante. A título de curiosidade, tanto a Maria, né, que nasceu, como a sua mãe também, elas eram hermafroditas. Então você já vai entendendo aí um pouquinho. A vida de Maria. Com os anos passando e Maria crescendo, algumas freiras e padres começaram a tratar ela de um jeito não muito legal. A moça passou a ser humilhada por eles. Na visão desse povo, eles não viam Maria como um ser divino, mas sim como algo demoníaco e desagradável. Quando Maria ainda era criança, ela foi proibida de deixar o mosteiro, já que o povo nem acreditava mais que ela se tratava de um sinal divino. O tempo foi passando e outra coisa que
prejudicava a menina era a situação dela ser hermafrodita. Esse e outros rumores acabaram se espalhando e algumas pessoas tinham até medo dela. Durante a sua adolescência, Maria começou a escrever um livro que contava sobre os abusos e maus tratos que ela sofria na igreja, mas aparentemente não se tratava só dela, e sim de todas as freiras de um modo geral. O plano e a descoberta. Um fato foi que os membros da própria organização começaram a ter medo dela, achando que a Maria acabaria com as crenças religiosas, e assim começaram então a bolar um plano com o intuito de dar fim na vida da freira. O pensamento deles era fazer com que a Maria morresse com ali 33 anos. Como diziam que ela era divina, então as pessoas acreditariam que ela teria morrido com a mesma idade de Jesus Cristo, e aos olhos do povo isso iria representar um bom sinal, e ninguém ia ficar questionando, né, imaginar que tudo na verdade era um plano ali da igreja. Só que mesmo com esse plano todo, a Maria acabou descobrindo o que os colegas planejavam fazer com ela, e sabendo do que provavelmente aconteceria, a freira decidiu dar um passo à frente de todos. Só que sinceramente acho que a mulher não fez a escolha mais sensata, já que ela decidiu acabar tirando a própria vida. Essa não é uma história muito bacana para sair contando por aí, não é? Principalmente para a comunidade católica, né? Vindo aí do que teria acontecido então na igreja. Então o que aconteceu com Josefina e Maria se manteve em segredo por várias gerações. Os últimos pertences de Maria ficaram guardados juntos, sua cabeça ficou em uma caixa de madeira com um rosário na frente, além de um frasco de sangue e uma mecha de cabelo junto com uma parte do que Maria escreveu sobre o tratamento religioso das mulheres. No ano de 1950, seus restos mortais foram analisados e foi descoberto que ela realmente tinha alguns equilíbrios hormonais únicos. E aí, nessa análise, ainda disseram que Maria e a mãe poderiam ser capazes de até mesmo se autofecundar. Isso geralmente acontece com plantas hermafroditas. Agora você pensa naquela época explicar isso aí, né? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E em ser humano fica um pouco mais estranho, né, da gente entender, para dizer o mínimo. Lá também dizia que Maria e Josefina eram capazes de dar à luz também sem nenhum problema. A cabeça demoníaca. Mas por que Maria Rosenthal tem essa fama, né, de sua cabeça ser coisa do demônio? Isso aconteceu porque depois que ela morreu, né, depois de tempos, é dito que começaram a rolar várias coisas estranhas no convento, né? Algumas pessoas dizem que chegaram a vê-la andando pelos corredores, já outras até chegaram a ouvir ela chorar. E aí a história acabou meio que repercutindo para esse lado, um lado mais tenebroso, né, digamos assim. E aí a história chegou ao conhecimento da maioria das pessoas também, através de um perfil do Twitter aí que compartilhou sobre esse assunto, inclusive com algumas imagens. Abre aspas. Você sabia que a cabeça de uma freira está abrigada no Vaticano? Quem estava supostamente possuído? Aqui está a história por trás disso. Bom, o que mais chamou a atenção foi que, apesar de já terem passado mais de 300 anos, a cabeça praticamente ainda estava intacta. Enfim, será que essa história tem algum fundamento? Será que é real? Deus me perdoe. Fake Neri! Eu vou deixar aqui pro Natanael do Fábrica de Noobs responder, né? Quem sabe ele faz uma investigação mais profunda em relação a isso aí. E é isso. Eu quero saber de você o que você acha dessa história cabulosa, né? Não tem muita gente falando sobre ela, mas eu vi na internet aí e resolvi trazer para vocês. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!